Olha bem pra mim, Nádia. Nesta casa, negro só entra pra servir. E foi aí que você errou. Essa frase cortou o ar como uma lâmina. Se você sentiu a indignação subir, respira comigo. Porque é a partir daqui que a história começa a virar. E eu te garanto, o que parecia óbvio vai desmoronar diante de um detalhe que quase ninguém percebeu. Um detalhe que uma câmera silenciosa registrou sem piscar. Pronto para entender como a soberba pode tropeçar na própria língua? Nádia Santos acordava às 4h40. O despertador do celular antigo tocava uma música que já saía rouca, e ela levantava devagar, tentando não acordar Dandara, a filha de 12 anos que dormia no colchão encostado na parede. O banheiro era estreito. A água variava entre morna e corajosa, e o espelho, riscado, devolvia um rosto que o mundo insistia em reduzir a uniforme e rodinho. Mas havia muito mais ali. A disciplina de quem transformou humilhação em combustível e a fé de quem aprendeu a dizer "eu volto" cada vez que a porta se fechava na cara. Ela trabalhava na mansão de Otávio Monteiro, um bilionário do ramo de logística e tecnologia, desses que aparecem em capa de revista com o queixo empinado e slogan de meritocracia na legenda. A mansão parecia um hotel, mármore por todos os lados, jardim com esculturas que ninguém sabia explicar, e uma ala de arte que mais parecia um museu particular. Entre os funcionários, um código não escrito: sorrir, baixar os olhos, desaparecer pelos corredores. Entre olhares havia outros códigos, aqueles que ninguém admite em voz alta, mas que cortam como faca. Sabe do que eu tô falando, né? Naquela segunda-feira, o sol mal tinha vencido a neblina quando Nádia passou o pano no corredor da ala leste. Ouviu passos apressados. Beatriz, a governanta, chegou com a expressão de quem já tinha engolido 2 incêndios antes do café. Nádia, o senhor Otávio quer todo mundo no salão agora. A palavra dele foi agora. Quando os funcionários se reuniram, Otávio apareceu. Terno cinza, gravata azul marinho, relógio que brilhava mais do que o lustre de cristal. Verônica, a esposa, veio 2 passos atrás, como uma sombra vestida de seda. O chefe de segurança, Raul, ficou encostado na coluna, braços cruzados, olhando todos como se cada um fosse uma possibilidade de problema. Otávio pigarreou. E aí veio a frase que você leu lá no começo. Sim, ele falou isso, em voz alta. Ninguém respirou. Sumiu o colar de esmeraldas da minha mãe. Ele continuou, como quem anuncia um decreto. E eu não sou idiota. Essa casa é monitorada, e a única gente nova aqui é... O olhar pousou em Nádia, como se ela fosse uma evidência ambulante. Você já sentiu esse olhar? Aquele que não pergunta nada porque já decidiu tudo. Pois é. Senhor, Nádia tentou dizer. Eu nunca... Cale a boca quando eu estiver falando. Ele cortou. Raul, chame a polícia. E enquanto ela não chega, recolha bolsas. Eu quero inspeção agora. E Beatriz, anote. A senhora Nádia está suspensa até segunda ordem. Dandara tinha prova de matemática naquela semana. Nádia pensou nisso antes de pensar em qualquer defesa. No trem lotado, nas contas vencendo, no gás que estava pela metade. É curioso como a dignidade não faz barulho, mas a humilhação ecoa pela casa inteira, não é? As bolsas foram revistadas. Os olhares descortinaram os bolsos com a maldade de quem gosta de descobrir. Nada. Nenhum chaveiro que lembrasse esmeraldas. E ainda assim, você sabe, quando o preconceito decide, a ausência de prova vira só um intervalo. A culpa já estava colada na pele dela. Eu não toquei nesse colar. Nádia disse sem tremer. Eu não roubo. Eu trabalho. Otávio sorriu de lado. Aquele sorriso curto de quem se acha dono de gente. Trabalho honesto não combina com ambição de pobre, minha filha. Não nessa casa. Agora olha o detalhe que passou batido por quase todo mundo. Enquanto o chefe distribuía vergonha como quem distribui cartão de visita, Beatriz, a governanta, prendeu o cabelo atrás da orelha. Um tique de nervoso? Talvez. Mas foi no gesto que caiu um brinco que ela recolheu com pressa. Nada demais, né? Guarde esse brinco. Ele volta. A polícia chegou, 2 agentes uniformizados, pastas na mão, olhar protocolar. Raul, o segurança, já estava com um relatório improvisado. Aconteceu entre 19h e 21h. A ala de arte ficou vazia por 17 minutos. As câmeras da sala 3 estavam em manutenção preventiva. Ele disse a palavra manutenção, como quem empresta gravidade técnica a um buraco. Nádia respirou fundo. 62 dias de casa. Cumpriu o horário. Dobrou roupa com a ponta do lenço. Aprendeu a etiqueta das taças. Memorizou caprichos de Verônica.
Ouviu apelidos não ditos e piadinhas à meia luz. 62 dias para ser reduzida a uma manchete. Empregada suspeita. Você conhece. Enquanto os policiais anotavam, Verônica se aproximou de Nádia. A verdade sempre acha a porta, disse num sussurro com cheiro de perfume caro. Reze para que por uma vez ela esteja do seu lado. Nádia sustentou o olhar. Eu rezo para que ela esteja do lado de quem tem coração. O meu tá limpo. Se você acha que aqui vem o desfecho óbvio, provas, culpada, cadeia, segura. Porque a verdade não entrou pela porta principal. Ela veio pelo quintal, carregada num celular quase sem bateria, filmada por acaso, iluminada por um reflexo. Naquela tarde, suspensa até segunda ordem, Nádia desceu o morro com o corpo cansado e a cabeça em ebulição. Dandara correu e a abraçou com a urgência de quem sabe quando a mãe precisa virar porto. Mãe, aconteceu alguma coisa? Aconteceu o mesmo de sempre, minha filha. Gente grande achando que pode tudo. Mas a gente ainda tem um segredo do nosso lado. Qual? O tempo. Ele não gosta de mentira. Nessa noite, enquanto mexia o feijão na panela, Nádia lembrou de um barulhinho metálico às 20h18. Na hora, ela pensou ser o vento batendo numa janela da ala de arte. Mas tinha algo mais. Uma luz vermelha piscou no canto do teto. As câmeras estavam em manutenção. Raul havia dito. Estavam. E aí, olha como a vida gosta de trabalhar com ironias. Quem trouxe a primeira pista foi alguém que ninguém via. Miguel, o filho do jardineiro, com seu celular rachado e a mania de gravar tudo no modo retrato. Ele tinha postado um vídeo antigo dançando no gramado da mansão. Atrás dele, um reflexo rápido no vidro da sala de arte. Um vulto, um casaco, uma mão com luvas. 20 segundos que ninguém reparou. Ninguém. Até agora. Miguel, esse vídeo foi de quando? Nádia perguntou no dia seguinte discretamente, encontrando o menino no ponto de ônibus antes de o sol nascer. Foi de segunda retrasada, dona Nádia. Por quê? Porque eu acho que você dançou com a verdade no fundo. E aqui acaba o primeiro bloco. Não porque a história enfraquece, mas porque agora o jogo muda. Você está prestes a ver como uma mulher que o sistema tenta calar levanta uma cidade com uma pergunta simples. Se as câmeras estavam em manutenção, por que a luz piscou? Segura essa pergunta. Ela derruba palácios. Quando alguém te chama de ladrão sem provas, a primeira coisa que tentam roubar é sua voz. E foi assim com Nádia. Na manhã seguinte, ela voltou à mansão não como funcionária, mas como suspeita liberada para prestar esclarecimentos. Sabe o que isso significa? Que a porta de serviço fica aberta para você entrar, mas o elevador social se fecha com pressa para garantir que você não suba. Raul a recebeu no corredor com a mesma cara de sempre. A cara de quem acha que o crachá dá permissão para confundir função com poder. Você volta, presta seu depoimento e vai embora. O patrão não quer te ver circulando. Ele falou patrão com um orgulho que não era dele. Eu vim para falar com a polícia. Senhor Raul, e com a verdade. A verdade aqui tem protocolo. Ele respondeu, batendo no tablet que segurava como se fosse um distintivo. Beatriz, a governanta, apareceu ao fundo. Aquele mesmo brinco que caiu no salão agora brilhava discreto na orelha. Um pequeno triângulo de ouro. Ela evitou encarar Nádia. Evitou, até o destino não deixar. Na sala de estar, os policiais começaram o questionário. Perguntaram sobre horários, rotinas, chaves, frestas de janela, som de passos, temperatura da sala. Nádia respondeu tudo. Até que fez a única pergunta que importava. Por que a luz da câmera piscou às 20h18? Se, segundo o relatório do Sr. Raul, as câmeras da sala 3 estavam em manutenção. Silêncio. O policial mais novo arqueou a sobrancelha. Raul pigarreou como se o muco fosse uma boa desculpa. Deve ter sido reflexo, ele disse. Reflexo de quê se as luzes estavam apagadas? Foi aí que Beatriz, sem querer, tocou no brinco de novo, como quem chama a própria atenção para si. O policial experiente, desses que percebem mais gesto do que palavra, notou, se aproximou e perguntou. A senhora estava no salão na hora em que todos foram chamados? Estava. Ela respondeu com a voz arranhando culpa. A senhora pode nos acompanhar até a sala de arte? Quero que mostre exatamente o trajeto de segunda-feira. Entraram na ala. O chão espelhado devolvia passos em atraso, e as paredes seguravam um silêncio que lembrava a igreja. O policial observou os cantos dos cantos, e então viu uma microcâmera, minúscula,
quase escondida no friso do rodapé. Não era do circuito oficial da casa. Era independente, clandestina, autônoma. E adivinha quem tinha colocado? A gente já chega lá. Se tem manutenção, tem ordem de serviço, disse Nádia, sem erguer a voz. Quem assinou? Raul coçou a nuca. Eu mesmo. Te mostro o sistema se quiser. Só hoje não dá porque o servidor travou, completou o policial mais novo, irônico. Sempre trava quando a gente chega. Curioso, né? Parece que servidor também tem medo de farda. O experiente pediu a Beatriz que abrisse a sala de monitoramento. E aqui, meu amigo, minha amiga, começou a cair a primeira peça do dominó. No canto da tela, um item esquecido. Cama Ox, Jardim Leste. Ninguém dava nada por aquilo. Foram 17 minutos de gravação num ângulo torto, aparentemente inútil. Só que ângulo torto às vezes vê o que ângulo perfeito faz questão de não olhar. Eles deram play. Primeiro, nada. Depois, um vulto correndo rente ao muro. Cuidado de quem conhece o lugar. Luvas negras. Capuz, uma chave que não era de empregado comum. A mão esquerda tinha uma cicatriz em meia-lua, como um sorriso torto. O vulto abriu a porta lateral da sala de arte com uma rapidez que só quem já testou antes conseguiria. Entrou. Saiu em menos de 5 minutos. E antes de sumir, fez algo que pouca gente percebeu. Deixou o que parecia ser um brinco cair no chão de propósito bem na entrada do salão. Depois sumiu. Dá um zoom nesse instante, disse o policial mais novo. Isso é um brinco? É sim, Nádia respondeu. Um triângulo de ouro, igual ao da dona Beatriz. Beatriz levou a mão à orelha, instintiva. Esfriou. A imagem, embora tremida, mostrava algo parecido. Mas prova indiscutível? Ainda não. Só que verdade, quando encontra trilha, chama a companhia. Nesse ponto da história, você deve estar pensando, mas e o colar? Quem pegou? Segura a ansiedade, porque uma descoberta leve puxa uma descoberta pesada. O policial experiente pediu as imagens dos portões e garagens. O sistema travou. De novo. Nádia não discutiu. Pegou o celular, abriu o vídeo de Miguel e mostrou o reflexo no vidro. O vulto, a luva, a cicatriz. O tempo, 20:18 cravados. O que é esse reflexo aqui? Perguntou o policial, aproximando a tela do rosto, como se quisesse entrar no passado pelo display rachado. É alguém passando dentro da sala. Nádia respondeu. E se a câmera oficial travou, essa daqui não travou? De quem é essa câmera independente? O policial perguntou seco. Raul gaguejou uma sequência que não virou frase. O experiente olhou para os dois lados e então soltou. Se essa câmera não está no diagrama oficial da segurança, alguém plantou. Quem planta também colhe. E a gente vai colher com mandado. A palavra mandado devolveu cor às bochechas de Raul, cor de problema. E enquanto as providências começavam a se desenhar, Nádia perguntou baixo, quase para si mesma, por que alguém deixaria um brinco cair de propósito? Beatriz respondeu sem querer responder, para distrair. Para apontar para um lado enquanto a mão faz outra coisa, Nádia encarou a governanta. Pela primeira vez, Beatriz sustentou o olhar de volta. Havia medo ali, e havia mais. A vontade antiga de contar uma verdade que empurraram para debaixo do tapete. Dona Beatriz, Nádia disse, se a senhora souber de alguma coisa, essa é a hora. Não por mim. Pela minha filha. Pela senhora mesma. Pela casa inteira. Sabe quando uma represa começa a rachar? Começou ali. Beatriz inspirou e soltou o peso de anos de lealdade ao patrão errado. Esse brinco não é meu. Ela confessou. É igual, mas não é o meu. E eu... Eu vi quem deixou cair. Silêncio. O coração da mansão parou por um segundo. Quem? O policial perguntou seco. Fábio Calasanz. Se você já ouviu esse nome, não é por acaso. Sócio antigo de Otávio, amigo de foto e copo, padrinho do filho, frequentador de todos os churrascos, desses que a imprensa chama de parceiro estratégico. Fábio tinha uma cicatriz em meia-lua na mão esquerda, história de jet ski em Angra. E tinha outra coisa. A mania de fazer com a mão direita um gesto rápido de ajuste na manga, toda vez que ficava nervoso. No vídeo do Jardim Leste, o vulto faz exatamente esse gesto. Por que ele faria isso? O policial mais novo perguntou. Beatriz engoliu seco. Porque o casamento entre eles... Apontou para a foto de Otávio e Fábio abraçados, rindo com taças de champanhe. Terminou. Mas ninguém quis oficializar. E tem seguro. E tem inveja. E tem um buraco nas contas que eu vi sem querer. Percebeu? A acusação contra Nádia era grande o suficiente para cobrir 2 crimes.
o racismo explícito e a traição silenciosa. Enquanto um gritava, pega ladrão, o outro roubava pela porta lateral. Vamos fazer o seguinte, disse o policial experiente levantando-se. Eu vou sair pela frente sorrindo, como se tivesse tudo resolvido. O senhor Raul vai continuar dizendo que o servidor travou. E a senhora, dona Beatriz, vai me entregar agora, discretamente, o pendrive que a senhora escondeu atrás dos livros de receitas. Beatriz gelou. Como ele sabia? Porque verdade reconhece verdade, lembra? E porque gente que observa não depende de sistema. O pendrive apareceu, dourado com um adesivo velho escrito dispensa. O conteúdo? A microcâmera clandestina do rodapé. 2 semanas de gravação secreta. Gente entrando onde não devia, portas abrindo na madrugada. Raul trocando etiquetas de manutenção. E às 20h18 de segunda-feira, um vulto com cicatriz em meia-lua abrindo a porta lateral com a perícia de quem não tinha pressa de aprender. Já conhecia. E o colar? Você pergunta. Onde está? A resposta veio com outro detalhe pequeno. Os dedos do vulto seguravam não apenas o estojo do colar, mas também um envelope pardo com o logotipo de um banco suíço. E por que alguém roubaria um colar carregando papel de banco? Porque uma coisa era disfarce para outra. Porque o colar era fumaça e o fogo ardia em números. Agora respira. Porque o próximo bloco tem a peça que faltava. A filmagem que ninguém pensou que existia, feita por quem ninguém respeitou. E o dia em que Otávio Monteiro foi obrigado a olhar no espelho, não de cristal, mas de vidro fosco, aquele que mostra o que a gente tenta esconder. Talvez a maior crueldade do preconceito seja a preguiça que ele dá. Preguiça de pensar, de investigar, de admitir que a gente erra. Otávio, acostumado a apontar, não percebeu que o dedo dele sujava a própria camisa. Quando o pendrive foi copiado formalmente na delegacia, com protocolo e testemunha, a sequência ficou cristalina como a água que não corria na bica de Nádia. Cena 1, 19h58. Fábio Calazans aparece pelo portão de serviço. Cumprimenta Raul com aquele aperto de mão de quem combina mais que futebol. Raul olha para os lados, entrega uma chave metálica com etiqueta S3L. Os dois conversam rápido. Sem áudio, mas gesto fala. Raul aponta para a câmera do corredor e faz o sinal de pifou. Fábio toca a manga direita. A tal mania. Do cena 2, 20h12. Beatriz cruza o corredor levando toalhas. Ela vira a cabeça por um segundo, como se uma sombra tivesse passado na lateral. Pega o rádio. Pede confirmação. Raul responde. Manutenção na sala 3. Ela aperta o brinco nervosa. Lembra? Cena 3. 20h18. O vulto abre a porta lateral da sala de arte. Luvas. Cicatriz. Entra e sai em 4 minutos e 32 segundos. Curto cirúrgico treinado. Cena 4. 20h25. Fábio sai pela mesma portinha do Jardim Leste, agora com uma pasta fina sob o blazer. Antes, se abaixa e deixa cair, milimetricamente, um brinco triangular de ouro. Não qualquer triângulo. Um triangulinho invertido, igual ao que Verônica, a esposa de Otávio, tinha comprado a Beatriz num aniversário passado. Coincidência? Fábio nunca gostou de coincidências. Preferia cenários. Cena 5, 20h27. Raul entra na sala de monitoramento, abre um software paralelo e marca. Manutenção preventiva, sala 3, 19h22. Clica em salvar. Depois, desconecta um cabo apenas o suficiente para deixar o sistema cego e, ao mesmo tempo, vivo. Manutenção que enxerga. Só em casa de gente que quer ver o que finge que não tem. Isso é adulteração de sistema de segurança, disse o policial experiente, pausando a imagem. E isso é associação para encobrir crime. Crime de quê? Perguntou o mais novo. Começou como furto qualificado, mas o envelope do banco suíço me diz que tem lavagem, evasão e, se cavar, tem fraude de seguro. Otávio e Fábio são sócios há 20 anos. Os seguros das obras de arte passam por uma empresa controlada por... Quer apostar? Ele não apostou. Abriu outro arquivo. Nota de sinistro registrada no dia seguinte ao sumiço do colar. Assinada por Verônica Monteiro como comunicante. O colar estava avaliado em 3,2 milhões. Nível de cobertura, total. Prazo de pagamento, 30 dias. O envelope pardo com o timbre suíço? Uma carta de confirmação de abertura de conta para OM Holdings com judeu de um beneficiário final. F. Calazans. Você já entendeu. O colar era a isca. O peixe era outro. E qual o lugar da Nádia nessa pescaria? Ser o mar que culpa das ondas quando o barco afunda. Mais simples. Mais conveniente.
mais covarde. Só que tem gente que foi treinada pela vida a ver o que o mundo quer esconder. Nádia levou o relatório, o vídeo de Miguel, o pendrive, tudo com protocolo, tudo como manda a lei. E pediu uma única coisa que sinceramente foi o que virou o jogo. Eu quero que o Sr. Otávio assista às imagens na minha frente. Sabe por quê? Porque quando o poder é confrontado sem plateia, ele inventa desculpa. Mas quando ele vê a própria máscara cair diante de quem ele tentou esmagar, não tem discurso que aguente. É diferente. É pedagógico. O encontro foi marcado na biblioteca da mansão. Otávio veio com 2 advogados. Verônica com um lenço no pescoço e cara de incêndio contido. Raul pálido. Beatriz rígida como um retrato antigo. Nádia chegou com a mesma roupa simples de sempre. O cabelo preso, o olhar direto. Ao lado dela, o policial experiente conectou o laptop à TV. Antes, disse Otávio, eu quero deixar claro que esta casa é minha e que eu autorizo a exibição por... O senhor não precisa autorizar a verdade, cortou o policial. Ela anda sozinha. Play Otávio assistiu a sequência toda. 2 vezes. Na primeira, alternou incredulidade com raiva. Na segunda, tentou encontrar uma brecha onde se pendurar. Quando a imagem parou no frame da cicatriz em meia-lua, Verônica fez um som que parecia soluço e riso ao mesmo tempo. Quem conhece, reconhece. Eu avisei. Ela sussurrou, baixo demais para virar frase oficial. Otávio apertou os punhos. Isso é um absurdo. Uma montagem. Uma armação de vocês com... Os olhos dele procuraram Nádia, como quem busca um velho alvo para descarregar a ira nova. Você trouxe esse lixo para dentro da minha casa. Nádia não piscou. Eu trouxe um espelho. O senhor escolhe se quer olhar. Os advogados tentaram intervir. Falaram de perícia, de cadeia de custódia, de integridade de arquivo. O policial experiente sorriu de canto. A perícia já foi solicitada. O pendrive tem data, hora, e foi apreendido com autorização. O vídeo de apoio do menino Miguel, com metadados ativos, corrobora o evento às 20h18. E a senhora Verônica comunicou o sinistro antes de qualquer boletim de ocorrência. Curioso, né? Ele olhou para Verônica, que baixou os olhos. Ela começou. Eu comuniquei porque Raul disse. Eu disse porque o protocolo da seguradora exige comunicação em 24 horas. Raul respondeu rápido demais, como quem repete roteiro. E o senhor também recebeu uma transferência da FC Participações no dia seguinte. Completou o policial, abrindo um extrato obtido por ordem judicial. 35 mil. Protocolo bem pago. Devo dizer que houve silêncio. Não aquele silêncio de salão chique. Um silêncio de obra paralisada, de motor travado, de garganta que não encontra saliva. Otávio passou a mão no rosto, como se pudesse apagar a própria expressão. E então, talvez pela primeira vez em muito tempo, ele falou sem plateia dentro dele. Eu errei. Não foi pedido de perdão. Não foi confissão completa. Foi só a primeira rachadura. Mas rachadura vira fenda quando encontra a água certa. E a água, ali, tinha nome. O senhor não errou comigo, Nádia disse. Errou com o senhor mesmo. Com a casa que diz zelar. Com a ideia de justiça que o senhor usa para decorar discurso. Eu só quero meu nome de volta. E quero que a Dandara nunca mais precise me perguntar por que tem gente que olha para a cor da minha pele antes de ouvir a minha voz. Otávio engoliu seco. Os advogados cochicharam. O policial recolheu o pendrive com cuidado, lacrou o envelope e entregou o recibo assinado. A justiça, pela primeira vez, tinha uma trilha sólida. Só que trilha sólida não significa caminho fácil. Fábio ainda não tinha aparecido. E quando gente assim se sente encurralada, você sabe, a primeira reação é tentar incendiar o mapa. A tentativa veio na madrugada seguinte. Raul foi pego no jardim com um galão de combustível. Queima de lixo, ele disse. Lixo com pastas de segurança? O jardineiro, pai de Miguel, foi quem viu, fotografou e mandou para o delegado. O galão virou prova. Raul virou preso. E preso, gente que se achava muro vira porta. Abriu. Contou. Entregou. O doutor Fábio disse que era para simular um furto. Raul confessou na delegacia. Que a culpa ia cair em cima de alguém sem lastro. Ele usou essa expressão. Sem lastro. Eu perguntei de quem e ele disse. Sempre tem uma, Raul. A mais nova, a que precisa do emprego, a que ninguém vai defender. Eu aceitei. Eu estava devendo. Eu tinha medo, e você do outro lado talvez pergunte. E o Otávio? Ele sabia? A resposta dolorida é, sabia de outra coisa. Sabia que a casa dele tinha virado campo minado e fingiu não ouvir os estalos.
porque era mais confortável culpar o elo mais fraco. E é por isso que, quando Fábio foi encontrado num flat de luxo, com passagem comprada para Lisboa e o colar dentro da pasta do notebook, a notícia trouxe alívio e vergonha juntos. Alívio pela verdade. Vergonha pelo caminho que ela precisou fazer. Mas não pense que acabou, porque a história de verdade não termina na algema. Ela termina quando a dignidade volta para quem nunca deveria ter sido roubada. E isso, meu amigo, minha amiga, só acontece com 3 coisas: reparação, transformação e memória. O próximo bloco é sobre isso. O noticiário correu. Sócio de bilionário é preso por furto e fraude. Sistema de segurança foi adulterado. Empregada inocentada. E lá no final da página, como sempre, uma vírgula tímida. Nádia Santos teve sua honra reconhecida. Engraçado, né? Quando é para acusar, o nome vem na manchete. Quando é para reparar, vira rodapé. Mas Nádia não vivia de manchete. Vivia de arroz no prato, caderno sem folha arrancada e sorriso de Dandara chegando intacto ao fim do dia. A delegacia a chamou para formalizar o encerramento das suspeitas. Otávio a procurou. Pediu que voltasse. Ofereceu salário maior. Uma carta branca de desculpas redigida por advogado, com palavras bonitas e coração emprestado. O senhor está me oferecendo um lugar na mesma casa que tentou me expulsar. Nádia disse serena. O senhor está mesmo preparado para me ver como gente todo dia? Ele hesitou. E nesse hesitar, ela entendeu a resposta. Eu não volto, Nádia concluiu. Mas eu aceito outra coisa. Um compromisso público. O senhor vai comigo agora na frente das câmeras dizer o que aconteceu. Com todas as letras. Não para me fazer de troféu, mas para ensinar quem precisa aprender. O senhor topa? Otávio respirou como quem mergulha. Topou. A coletiva foi no saguão da empresa. Jornalistas, flashes, perguntas que queimam. Otávio falou. Disse o que ninguém espera ouvir de gente tão rica. Eu errei. Eu fui racista. Eu escolhi o alvo mais fácil e quase destruí a vida de uma mulher honesta. Eu tenho vergonha. E vou reparar. Você sabe, reparação não apaga cicatriz, mas impede que ela seja negada. A reparação veio em 3 gestos. Primeiro, indenização justa, calculada não só pelo dano moral, mas pelo dano existencial, o tempo que Nádia perdeu se defendendo de uma mentira. Com esse dinheiro, ela alugou um ponto pequeno na esquina da favela. Montou a casa Dandara, lavanderia durante o dia, curso de audiovisual aos sábados, porque ela entendeu que câmera não é só olho que vigia, é também voz que denuncia. Miguel virou professor mirim, ensinando gravação e edição no celular. Segundo, criação de um programa dentro da empresa de Otávio para a formação e contratação de mulheres negras em cargos administrativos e de liderança. Não é caridade, é dever. E sim, com salário digno. Beatriz foi a primeira a fazer o curso. Em 6 meses, virou coordenadora de patrimônio. O brinco triangular, ela guardou. Não para lembrar do medo, mas da coragem. Terceiro, memorial público na mansão. Não na sala de arte, porque museu não cura, mas na entrada de serviço. Uma placa. Este lugar tentou apagar uma história. A partir de hoje, ele lembra que a verdade anda de chinelo, mas chega. Fábio foi condenado por furto qualificado, fraude de seguro e tentativa de destruição de prova. Raul pegou pena menor por colaboração. Verônica se separou. E Otávio começou a reaprender. O caminho de desaprender o racismo não é um curso de fim de semana. É uma demolição interna, tijolo por tijolo. Um dia, ele entrou na casa Dandara com um saco de roupas da empresa, perguntou se podia lavar ali. Nádia sorriu. Aqui não se lava culpa. Aqui se lava tecido. Culpa a gente encara. Dandara passou pelo balcão com um caderno de desenho debaixo do braço. Parou, olhou para o homem que um dia chamou a mãe de ladra e disse: Mãe, eu posso mostrar para ele meu storyboard? Otávio engoliu em seco e assentiu. Dandara abriu o caderno. Quadro a quadro, a menina transformou a história da mãe em filme. A acusação, o brinco, o reflexo, a cicatriz, a verdade aparecendo como sol depois de neblina. No último quadro, uma frase escrita com canetinha roxa. Ninguém rouba o que a gente é. Se você ficou até aqui, leva esse recado com você. Quando a gente vê uma notícia dizendo sumiu, a gente precisa perguntar: quem ganha com isso? Quando alguém aponta o dedo, a gente precisa olhar para a mão inteira. Quando disserem que a câmera travou, lembra da luz que piscou no canto do teto. Lembra de Miguel, do reflexo, da microcâmera no rodapé. E lembra, sobretudo, da voz de Nádia, firme, sem gritar, dizendo: eu trabalho.
porque no fim, o verdadeiro traidor não foi só o ladrão do colar. Foi a ideia de que a vida de uma mulher negra vale menos do que um saldo na conta. Foi a facilidade com que tentaram transformar uma pessoa em problema para esconder o problema das pessoas.